Você sabia que o relatório não é um fim, e sim um meio? Você não pode deixar que uma campanha que deu certo seja confundida com um dia bom de vendas. Vem comigo que eu vou te explicar melhor sobre isso. Você pode até ser um ótimo gestor de tráfego, fazer campanhas boas para o seu cliente, realmente estar ali otimizando as campanhas e trazendo resultado. Mas se você não comunica isso para ele, nada adianta. Você está perdendo tempo e ele vai achar que o seu trabalho, aquilo que você fez, que colocou ali suor, esforço e fez dar certo, vai ser só um dia bom de vendas. Você vai ser confundido com uma sazonalidade. E para resolver isso, você precisa apresentar relatório para ele, mas não apresentar relatório de enviar e deixar para lá, ou simplesmente mostrar os dados e não entregar contexto. Você precisa entender que essa apresentação de relatório, esse momento em que você vai estar com o seu cliente conversando sobre os resultados e sobre os dados, isso é um meio para você conseguir vender mais, é um meio para você reter esse cliente e é um meio para você conseguir entender como que esse cliente se comporta, o que é importante para ele e como que você vai conseguir realmente entregar o que ele precisa. Então você já sabe que tem esse momento de apresentar o relatório para o seu cliente, estar com ele e utilizar isso como um meio para conseguir o que você precisa. E tem 5 coisas que você precisa garantir que você faça em todas as reuniões de venda e reuniões de relatório que você tem com o seu cliente. A primeira delas, e talvez a mais importante, é que você tem que garantir que o seu cliente sabe o que você está fazendo. Ele sabe que você está seguindo as campanhas, que os anúncios estão rodando, por que eles estão rodando daquela forma, qual que é o público, o que está acontecendo. Não adianta só você fazer e seu cliente não saber que você faz. É importante que ele tenha a sensação de que o trabalho está sendo feito, que vocês estão evoluindo, que tem novidades acontecendo, que você está estudando para melhorar essa performance, que você está realmente dando atenção para aquilo ali. Você precisa transparecer isso para o cliente, ele precisa ter completa clareza e certeza de que o seu trabalho está sendo feito. Não adianta só fazer. Rodrigo, mas eu tenho um monte de clientes, eu não consigo dar atenção para todo mundo. Cara, se você der atenção para todo mundo, você vai conseguir subir esse ticket, você vai conseguir vender mais para esse cliente, conseguir mais indicações, aumentar seu time. Dar atenção para o cliente é importantíssimo. Se você tem mais clientes do que você consegue atender, isso é um problema. Então, foque em organizar a casa e conseguir deixar claro para o seu cliente o que está acontecendo no dia a dia do trabalho que você faz para ele. A segunda coisa que você precisa ter clareza em toda reunião de relatório, reunião que você tem de acompanhamento com o seu cliente, é você ter certeza do que importa para ele. Ele talvez até tenha falado, eu quero que venha mais pessoas na minha loja, eu quero alcançar mais pessoas, mas provavelmente não é isso que ele quer. Ele vai querer vender mais, ele vai querer aumentar o faturamento, ele quer crescer a empresa, ele quer ter dinheiro para poder contratar alguém e ficar tranquilo no final de semana lá no delivery, descansar. Você precisa entender exatamente o que esse cliente quer. Como é que você faz isso? Às vezes até o cliente falou, quero aumentar meu alcance, mas se no primeiro relatório que você mostra alcance para ele subindo, isso não dá um sorriso, você não vê uma tranquilidade no rosto desse cliente, tem algum problema. Ele provavelmente ainda vai perguntar, legal, aumentou o alcance, mas minhas vendas ainda não estão tão boas. Você percebe que nesse momento ele deixa claro que o que ele falou para você que ele queria era alcance, na verdade ele queria era mais vendas. O que ele queria era, se eu tiver mais alcance eu vou ter mais vendas, logo o que eu quero é alcance. Ele tentou traduzir para você algo e não deu certo. Mas no momento em que você mostra um dado, no momento que você está conversando com ele ali e interpreta a reação que essa pessoa tem ao relatório, você consegue saber o que ela quer. E sabendo o que ela quer, você garante que você vai fazer o seu trabalho para atingir o objetivo do cliente. Se ele fala que ele quer alcance, mas você percebe que ele quer venda, o seu trabalho deveria ser aumentar as vendas dele, não aumentar o alcance, por mais que ele fale. Mas ele vai falar que quer alcance, falar e vai te demitir se você estiver entregando alcance, mas não estiver entregando venda. A terceira coisa que é extremamente importante numa reunião de relatório e numa reunião de alinhamento em que você pode usar o relatório como meio para descobrir é entender o que é prioridade para esse cliente. Entre um mês e outro, desde a primeira conversa que você teve com esse cliente até agora, provavelmente as prioridades desse cliente mudaram. Às vezes, quando você iniciou o trabalho, adicionou uma campanha mês passado, o objetivo era trazer mais pessoas para a loja, para fazer uma primeira venda, inaugurar um novo espaço. Talvez agora esse cliente está inserindo um novo produto no mercado, ele construiu uma parceria interessante e é disso que ele quer falar agora, é isso que ele vê como oportunidade
de aumentar as vendas. E nas reuniões de relatório, no momento que você apresenta os dados para o seu cliente, você também precisa falar de futuro, de entender o que ele está vendo no mercado, o que ele está vendo nas oportunidades que ele tem enquanto empresa e quais dessas oportunidades você, enquanto gestor de tráfego, consegue ajudar, né? O que você consegue potencializar das oportunidades, das prioridades que esse cliente já tem. Às vezes ele quer vender alguma coisa a mais porque aquele produto gera mais lucro, e aí você consegue focar, criar uma campanha para aquilo ali, ajudar na construção de uma estratégia. É nesses momentos, é na reunião de relatório, que você descobre quais as prioridades do seu cliente mudaram. E quando ela muda e você acompanha, você continua sendo relevante no dia a dia desse cliente. Você continua podendo ajudá-lo e, de fato, sendo um parceiro estratégico que vai ficar ali há um bom tempo trabalhando com essa oportunidade. A quarta coisa que é extremamente importante, que você precisa utilizar o relatório como um meio para descobrir, é o quanto o cliente está confiante no seu trabalho. Você já falou, deixou claro o que você está fazendo, você já entendeu as prioridades dele, você já entendeu como que ele está se sentindo em relação àquelas métricas, mas você também precisa entender como que ele está se sentindo em relação a você. Ele tem ciência, ele transparece confiança de que o que você está fazendo vai trazer resultado? Ou ele está desconfiado, ele está de alguma forma não querendo investir tanto porque não tá vindo aquela vontade de colocar dinheiro, porque talvez ele sinta que está sendo jogado dinheiro fora. Então, você tem duas oportunidades aqui. A primeira é, se você sente que esse cliente está confiante, ele está realmente acreditando no que você está fazendo e vendo que o seu trabalho, o seu esforço está dando resultado, é nesse momento que você tem a oportunidade de tentar vender alguma coisa, né? Ou aumentar a sua verba, pedir para ele colocar mais grana para você conseguir fazer mais campanhas, ou pedir uma indicação. Então, você consegue vender mais para esse mesmo cliente ou pedir uma indicação para conseguir novos clientes. Agora, se por algum motivo você percebe que esse seu cliente ele não está tão satisfeito, ele está desconfiado, as coisas não estão indo bem, talvez ele também está ali com alguma insegurança, é nesse momento em que você reforça o motivo pelo qual ele te contratou. Você precisa fazer uma nova venda nesse momento, porque esse cliente ele se perdeu, ele não está mais confiando em você e eventualmente vai cancelar, eventualmente ele vai te dar trabalho. E é nesse momento que você percebe que isso aconteceu, percebe a insegurança e vende para ele de novo o que vai acontecer. Você vende para ele a esperança de que as coisas vão melhorar com o seu trabalho e explica o porquê. Você precisa convencer ele de que é verdade e, mais importante, você precisa entregar isso também. Você precisa garantir que você vai fazer o seu trabalho para ter a maior chance possível de conquistar o que você está falando para ele que você vai conquistar. E perfeito, a quinta coisa que você pode fazer quando você está numa reunião de relatório é garantir que quando está tudo bem, você está aumentando o faturamento da sua empresa, está aumentando o faturamento como gestor de tráfego, como sua agência de gestão de tráfego. Quando está dando tudo certo, o cliente está confiante, você sabe o que ele quer, as prioridades estão alinhadas com você, você sabe que ele está confiante no seu trabalho, topou aumentar o ticket, você consegue vender mais coisa para ele. Eu já falei isso antes, mas é importante trazer um tópico só para isso aqui. No momento em que está tudo dando certo, o ROI tá bom, você colocou dinheiro, está funcionando, as campanhas estão com bom custo, esse é o momento de mostrar para o cliente que se ele colocar mais dinheiro, vai sair mais dinheiro do outro lado. É nesse momento que você consegue vender mais coisas para ele. Às vezes você tem uma agência que ela não faz só gestão de tráfego, você consegue colocar ali um social media, você consegue adicionar um suporte um pouco mais qualificado para esse cliente ali na internet. Enfim, olhe para o seu trabalho, olhe para a sua estrutura e aproveite o momento em que está dando tudo certo para vender alguma coisa a mais para esse cliente. Com isso você vai aumentar seu ticket, você vai garantir que ele está satisfeito e vendo futuro no trabalho que vocês estão fazendo. E, no geral, essas são as 5 coisas que você precisa fazer para aproveitar uma reunião de relatório e vê-la como uma forma de garantir o sucesso do seu trabalho como gestor de tráfego, como agência de tráfego. Você vai manter clientes por mais tempo, vai aumentar seu faturamento e vai ter certeza que o que você está fazendo está alinhado com o que o cliente precisa. Então fechou, pessoal. Quero saber o que você faz nas reuniões de relatório, o que você faz para interagir com os clientes, vender mais, garantir que eles fiquem com você por mais tempo. Fico esperando aqui seu comentário, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.